Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sebrae On. A gente está aqui no SX 2026 e estamos recebendo o pessoal do Inova UFES hoje. Pessoal, a gente sabe que a inovação tem uma dimensão muito importante que é a academia, né? A academia desempenha um papel extremamente importante, não no sentido de, exclusivamente no sentido de pesquisas científicas, mas efetivamente da aplicação prática dessas pesquisas com a finalidade de levar para a sociedade, né? Levar para vários setores da sociedade de uma forma geral, as inovações que são desenvolvidas dentro da academia. Então hoje eu queria entender um pouquinho melhor, né, sobre o Inova UFES e saber um pouquinho o que vocês estão fazendo lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos lá. Contar para você que a Inova UFES é a Superintendência de Projetos de Inovação e a Agência de Inovação. São os 2 nomes que a gente usa para explicar bem para o pessoal que, quando se fala em inovação, você quer falar com a UFES de inovação, é a Inova UFES que você deve procurar. A Inova UFES, ela concentra, né, a parte que trata de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, que é uma, situação bastante comum em todas as universidades, né, instituições de ciência e tecnologia, que você tenha esse tipo de aparato dentro dela para tratar desses aspectos. A gente reúne também na agência de inovação, além dessa parte, né, de transferência de tecnologia, a parte de incubação de empresas e a parte de formação de cultura de empreendedorismo inovador da universidade. E finalmente a gente já tem um setor de um escritório de projetos. Então a gente tem uma cartela grande aí de serviços para Perfeito. tratar, mas é muito no sentido de fazer a ponte entre a comunidade acadêmica e a sociedade, justamente para que os resultados, né, dos trabalhos de pesquisa, de extensão, não fiquem presos dentro da universidade, mas entreguem de fato para a sociedade, porque é só nesse momento que a inovação acontece. Antes disso, a gente tem invenções, a gente tem publicações, a gente tem depósitos de patentes que ainda não são inovação, ela só se realiza quando de fato tem a prática, o cotidiano das pessoas sendo reinventado por essas soluções. Perfeito, maravilha. Pessoal, vocês trouxeram um stand lindo aqui para o SX, né? É um stand muito bem montado, assim, então queria que vocês me falassem um pouquinho de que vocês prepararam, né, para quem está em casa e não teve a oportunidade de estar presente esse ano. Bom, esse ano a gente dividiu o stand em 3 partes. O stand ele está contando uma história, ele conta a história da reinvenção do cotidiano, começa no ontem, então a gente fala dos objetos que um dia foram inventados e viraram inovação quando eles começaram a ser usados e começaram a transformar a vida das pessoas, e que hoje são objetos corriqueiros, né, objetos que estão aí no nosso cotidiano que a gente nem pensa em que momento eles surgiram. A gente tem 3 bancadas, a gente tem uma bancada contando a história do post-it, uma outra bancada contando a história da lâmpada, né, da energia elétrica, e uma outra bancada falando do telefone. Depois a gente tem uma bancada do hoje. Aí nessa bancada do hoje, a cada dia nós trouxemos 3 projetos, e esses projetos eles vieram com a apresentação da parte intelectual, da parte técnica, da parte de desenvolvimento, mas vieram acompanhando também os desenvolvedores dos projetos, os usuários. Então ali a gente conta como a inovação, ela já está acontecendo, né, como já está impactando a vida das pessoas, como o que foi desenvolvido dentro da universidade já está realmente mudando a vida das pessoas. E na terceira parte do stand, no amanhã, a gente tem os projetos que estão em fase de laboratório, né, os projetos que estão sendo desenvolvidos. A gente trouxe um mapa com cerca de 100 projetos mapeados, projetos de pesquisa, projetos de extensão, mostrando também a diversidade nos 4 campi, né, de todos os níveis de maturação, inclusive, desses projetos. E nas bancadas do estande, nessa parte da manhã, tem alguns projetos, de dentro da universidade, de pesquisa, e tem projetos também que estão incubados na nossa incubadora, que é o Espaço Empreendedor. Então a gente conta em 3 tempos essa história de reinvenção do cotidiano. Maravilha. Eu acho, Rosane, assim, pelo que é pontuado, você falou a história do post-it, né? Uhum. Eu acho que é legal que, naturalmente, até a inovação ela está muito associada àquela lógica de disrupção ou necessariamente de tecnologia. Obviamente, a gente tem um contexto que envolve inteligência artificial, então isso é tudo muito evidente para a gente. Mas o exemplo do post-it é maravilhoso, né? Que é um caso de intraempreendedorismo, onde
um instrumento que foi criado lá pela 3M não se aplicava a uma determinada função, mas atendia outras dores e que se tornou um produto, né, arrisco a dizer que o principal da 3M talvez, né, um dos principais ali dentro do portfólio. Mais Então famoso com certeza é. né, o mais famoso pelo menos, né. Então, eu acho que é muito legal, né, o stand da UFS justamente para desmistificar todo esse contexto e entendendo que a sociedade civil, que não está necessariamente habituada com o contexto de inovação, ela pode entender melhor visitando o stand da UFS, né. Isso. Você passou por projetos, eu queria entender um pouquinho melhor sobre os projetos que têm sido alguns desses mais de 100 projetos que têm sido trabalhados nos 4 campi. Sim, os projetos que estão mapeados lá, entrando no site da Inova UFES, né, que é inova.ufes.br, as pessoas têm acesso a essa relação de projetos, mas os que a gente trouxe para cá, eles são os que estão no hoje, eles estão numa fase de maturação muito específica, né, são projetos que já estão sendo utilizados, eles já funcionam no mundo. Eu vou te dar 2 exemplos. Tem um projeto que se chama resina supressora. A resina supressora, ela foi desenvolvida dentro de um laboratório da universidade e transformando garrafas PET num polímero, transformando em polímero e depois num material, utilizado para fazer uma camada para segurar pó de minério no transporte de pó de minério, por exemplo. Então, Nesse esse exemplo trouxe para o stand o laboratório que desenvolveu essa inteligência, né, que pegou esse material, transformou isso num produto, trouxe para o stand, uma pessoa da associação de catadores de garrafas PET que teve a vida transformada por essa inovação, né, porque, são pessoas que tinham uma renda muito baixa, uma renda de R$ 300, R$ 400 por mês, e que hoje a média de renda é de 3 salários mínimos, por exemplo. Então, pessoas que começaram a ter também vontade, os filhos dessas pessoas, né, da associação de catadores, a gente tem história de pessoas que tiveram vontade de fazer universidade, a partir dessa percepção, né, dessa aproximação também com a academia, né, ver que não é algo que fica ali dentro, o conhecimento ele expande, ele vira muitas outras coisas. E a gente trouxe também empresa responsável por produzir esse material, porque, foi uma inovação que surgiu dentro da UFES, mas a UFES não produz. Então tem uma empresa licenciada que produz e avalia a empresa que compra esse produto e utiliza nos seus processos. Então aí tem uma cadeia onde só tem, ganha, 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 né, todas as pontas ganham aí nesse processo. Esse é um projeto de pesquisa que virou essa inovação. E tem um outro exemplo que é um projeto de extensão, que está inclusive, com demonstração aí hoje, é um projeto chamado Neuromodulação UFES para Todos. Então é um projeto que por meio da neuromodulação, de forma não invasiva, trabalha com as questões de dor, trabalha com as questões de depressão, trabalha com recuperação de atletas, então tem aplicação em muitas áreas. Então esse laboratório de extensão, eles atendem a pacientes de outros projetos, né, de dentro, aí já é do campus de Maruípe, é um projeto do campus de Maruípe, tem a perspectiva de atender a população, né, mas ainda não funciona assim, mas atende a população de forma aberta, né, assim, marcando com agenda, eles ainda não conseguem fazer isso, mas eles atendem a população que vem por meio dos outros projetos do campus de Maruípe, que tem essa demanda. Então, são 2 exemplos, assim, de como Maravilhoso. a extensão, ela funciona como uma proposta também inovadora, não só os projetos de pesquisa. Perfeito. Eu gosto, assim, muito daquela acepção da inovação como criar ou aprimorar processos, produtos, negócios, mas implementar para gerar um mercado de valor. Então tudo isso que a gente está pontuando, olha que maravilhoso essa situação, esse exemplo da resina, né. Essa resina em todas as dimensões a gente trabalha com aprimoramentos, né, para a sociedade, tanto no contexto de tratamento de um resíduo, que em grande parte vai para aterro sanitário, né,
Então, vi um dado recentemente falando que cerca de 8% do lixo no Brasil é tratado, é muito pouco, assim. E realmente não existe essa consciência, né, do tratamento de lixo. Então a gente consegue captar o lixo, auxiliar, né? Obviamente a gente tem vários atores que auxiliam em todo esse processo, mas também auxiliar nas famílias que trabalham com saírem de uma situação de subemprego para ter, né, uma condição social melhor. E, enfim, é um tratamento muito, muito bem utilizado. Mas aí eu queria entender, você falou também sobre o projeto da neuromodulação. Eu queria entender, dentro de todas as iniciativas que são feitas lá no Inova UFES, como que um projeto ele sai de uma pesquisa científica e ele se torna efetivamente a, a uma aplicação para a sociedade. Então, eu queria entender esse caminho que vocês passaram, por exemplo, um projeto da neuromodulação e da resina. Tá ótimo. Então, quando a gente tem dentro da universidade, né, produção de conhecimento com resultados que são passíveis de serem aplicados na sociedade, tanto vindo da pesquisa quanto da extensão, a gente tem algumas possibilidades de caminhos. Um dos caminhos é o registro de propriedade intelectual, que é esse caso da patente, por exemplo. Então, a Inova UFES tem esse papel de receber a comunicação de invenção e de fazer todo o acompanhamento para o registro desse novo invento. Então, internamente, a gente tem uma equipe que trabalha efetivamente com isso. A gente presta muitas consultorias aos pesquisadores, com mentorias, com reuniões de orientação, além dos nossos fluxos internos, né, para que isso aconteça e a gente gerencie esse registro. Então, essa é uma possibilidade, porque o professor, pesquisador ou uma equipe de estudantes, ele não necessariamente precisa de ter a perspectiva de empreender, mas para que aquilo chegue à sociedade, estando registrado com a titularidade da universidade, a gente pode licenciar. Então, para fazer a transferência de tecnologia, todos os nossos ativos são divulgados na nossa vitrine tecnológica. Então, entrando no nosso site, estão disponíveis lá as tecnologias que já estão registradas, protegidas, né, patenteadas para essa transferência. Mas também existe o caminho de licenciamento de uso aberto, né, com Creative Commons e outras possibilidades que também estão na nossa vitrine. Cultivares, por exemplo, as cultivares da universidade, elas são registradas, mas não protegidas. Então, elas são de uso livre, estão na nossa vitrine disponíveis com as informações para que o produtor rural entenda quais são, no nosso caso, são de café. Então, quais são as cultivares disponíveis, para que caso serve cada uma delas? Uma determinada altitude, um determinado tipo de café, condições ideais para que ele use aquela cultivar especificamente. E a gente tem também a possibilidade de apoiar, enquanto agência de inovação, os novos empreendimentos da universidade nessa perspectiva do empreendedorismo inovador. Então, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de spin-offs acadêmicas. A gente tem um novo resultado, e a equipe, né, de pesquisadores quer empreender. Então, eles podem ter o nosso apoio com o programa Incuba UFES, que é um programa de incubação. Hoje nós temos 2 incubadoras, o Espaço Empreendedor em Goiabeiras e a Inova Alegre no município de Alegre. Então a gente tem editais de fluxo contínuo e tem para as nossas empresas incubadas, toda uma trilha de incubação que ele deve seguir para o apoio ao desenvolvimento do negócio. Então a gente tem esses 2 caminhos principalmente. Perfeito, maravilhoso, pessoal. Assim, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, né? Eu acho, como eu comentei no meu preâmbulo ali, eu acho que é efetivamente um trabalho extremamente importante para a sociedade. Eu falo sociedade capixaba, mas eu acho que é muito mais que isso, né? Eu acho que nacionalmente todo esse trabalho tem sido desenvolvido. Meninas, queria deixar aberta considerações finais do nosso podcast. Prazer estar aqui com vocês para explicar sobre isso, porque a universidade ela tem um papel bem específico assim, né, no ecossistema de inovação. A gente fala de ecossistema porque as relações entre os atores são muito necessárias. Então, a universidade sozinha não inova. A universidade tem um papel muito importante na geração desse conhecimento, mas ele tem que ser transferido. E essa transferência depende desses relacionamentos. E a universidade também tem um outro papel, que é esse de elevar o nível de conhecimento. Então, assim, ela não é uma prestadora de serviços que só responde a dores do assim.
Tô com esse problema aqui, resolve para mim. Esse é um papel de empresas que estão por aí, não é o nosso papel. Então, assim, a gente não pode se limitar a resolvedor, a gente tem que avançar para além disso. Então, a gente tem um papel bem específico que a gente tem procurado deixar claro aí e contribuir da melhor maneira possível com todos os demais atores, exercendo esse papel que nos cabe, que não é de competir com ninguém, mas de participar, né, desses processos. Eu acho que tem muito envolve o processo de aprendizagem mesmo, né, assim. A gente fala muito dentro do contexto empresarial da cultura do erro, que é aquela lógica de uma empresa poder errar sem necessariamente poder ser punida, né, então a pessoa poder exercitar. E eu acho que a academia tem essencialmente esse papel, de a gente fazer um exercício de novas tecnologias, de novas práticas e avaliar o que dá certo ou não. E é muito legal saber que tem a Inova UFES, possibilidade de incubação das spin-offs, né, justamente para a gente poder amadurecer. A formação, né, de pessoas que é a formação empreendedora, que aí a Rosane é aí a nossa convidada especial nesse jogo aí de formação da cultura empreendedora. A gente tem um programa super legal agora dos representantes de inovação. Pode falar que está sendo bem legal também, queria que ela falasse um pouquinho aí. Esse, bom, É porque não é simples, né, trazer essa cultura empreendedora. A gente conversa com universidades que já estão há muito tempo nessa estrada, que já têm agências de inovação consolidadas muito antes de nós estarmos consolidando agora. E é sempre uma dificuldade muito grande a própria universidade entender quais são as possibilidades, como são as relações, né, como funciona realmente, eh, ter a cultura empreendedora realmente fazer parte daquilo ali. Então esse ano a gente está no segundo mês, acabaram de entrar, representantes da inovação, são estudantes de graduação, então eles vão ser nós somos ponte, né, da universidade com o ambiente externo da universidade, e eles vão ser ponte da gente para dentro da universidade. Então são estudantes de graduação que dentro dos seus centros de ensino vão fazer contatos com os projetos, contato com os pesquisadores, ajudar a divulgar, né, e a difundir essa cultura para que quanto mais a gente fala sobre alguma coisa, quanto mais se ouve sobre aquilo, mais familiar aquilo vai ficando. Então a gente precisa fazer essa conversa todo dia, né. Então esses representantes estão vindo aí para ajudar a gente a conversar mais tempo e com mais pessoas. legal, legal, muito bom. Letícia, eu queria te passar a palavra para considerações finais. Tá ótimo. Queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que o papel das agências de inovação hoje podem fazer muita diferença, né, para essa conexão tanto com o mercado quanto internamente nessa rede que é criada, né, do ecossistema de inovação. E eu queria destacar um ponto também de para os NITs, que é muito importante esse espaço aqui no SX para que a gente se faça conhecer cada vez mais pela sociedade, pela própria comunidade interna, porque a gente tem um papel também muito importante de disseminação das questões que são muito recentes do Marco Legal da Inovação. Então a gente tem feito um trabalho muito assíduo, né, todos nós da equipe da Inova UFES, de disseminar as informações para dar segurança jurídica para que as conexões da universidade com a sociedade sejam cada vez mais recorrentes, né, e de uma forma que a gente entenda uma relação de ganha-ganha para conseguir desenvolver novos produtos, processos, serviços, sempre pensando nesse impacto que a gente pode causar para a sociedade com a inovação social e tecnológica. Maravilha, meninas. Obrigado pela presença aí. Queria deixar o recado, né, para pessoal, o Sebrae recorrentemente publica vídeos sobre empreendedorismo e inovação, sobre vários temas que são a realidade do pequeno empreendedor. E a gente queria deixar a recomendação de seguir o YouTube do Sebrae e as redes sociais do Sebrae. Até logo.